Bom dia, pessoal. Tudo bem? Dentro do nosso estudo das semelhanças de polígonos, eu vou falar hoje especificamente sobre semelhança de triângulos, tá? Então, a gente viu nas últimas aulas que para dois polígonos serem semelhantes, basta que os lados homólogos sejam proporcionais, lados correspondentes sejam proporcionais e os ângulos correspondentes sejam congruentes. Então, são duas condições. No caso do triângulo ou dos triângulos, essa relação ela vai poder ser mais, vai poder ser identificada de forma mais simples, tá? Porque para classificarmos dois triângulos como semelhantes, não é necessário conferir se todos os lados correspondentes são iguais ou proporcionais e ainda se todos os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, eu não preciso analisar os três lados e os três ângulos internos de cada um dos triângulos, tá? Basta que ambos apresentem algumas condições necessárias. Classificaremos essas condições como casos de semelhança. Para facilitar a vida de vocês, são apenas 3 casos de semelhanças. Lembrando sempre de não confundir esses casos de semelhanças com o caso de congruências, quando eu quero provar que dois triângulos são iguais. Agora eu quero provar que eles são semelhantes. Bom, o primeiro caso a gente chama de LLL, lado, lado, lado. O que isso quer dizer? Se dois triângulos tiverem os três lados homólogos ou correspondentes proporcionais, eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, sem precisar olhar para os ângulos. Eu não preciso conhecer os ângulos. Se eu conhecer os três lados dos dois triângulos, eu já posso provar que esses dois triângulos são ou não semelhantes, tá? Então, é o que está escrito aqui, ó. Se dois lados de um triângulo, se todos os lados de um triângulo forem iguais ou proporcionais aos lados de outro, dizendo que esses dois triângulos são semelhantes. Então, aqui eu tenho dois triângulos. Esse primeiro triângulo menor aqui, o triângulo ABC, ele tem como medidas A, o triângulo maior, ele tem 2A, no caso do segmento FD. Aqui eu tenho o segmento BC igual a B. No triângulo à direita, eu tenho o segmento DE como sendo 2B. E o segmento AC sendo C e o segmento FE sendo 2C. Percebam que o que eu fiz aqui, na verdade, foi peguei uma medida aqui e dupliquei ela aqui. Peguei outra medida aqui, dupliquei ela aqui e peguei outra medida aqui, dupliquei ela aqui. Então, ao verificar que a razão entre o segmento AB sobre FD é igual a 1/2, a razão entre o segmento BC e o segmento DE também é 1/2, e a razão entre o segmento AC, que é C, e o segmento EF também é 1/2, eu mostrei que os três lados aqui são proporcionais aos três lados homólogos nesse outro triângulo, tá? Porque o resultado deu o mesmo. Então, quando o resultado dá o mesmo entre essas divisões, eu posso afirmar que os três lados desse triângulo são proporcionais aos três lados desse triângulo, que é fácil perceber, porque esse aqui é o dobro dessa medida. Então, sem observar ou sem precisar observar os ângulos internos aqui, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. A gente chama isso de caso LLL. E aí eu escrevo assim, ó, ABC é semelhante a FDE. O interessante aqui, que passa desapercebido, que essa sequência aqui, ABC e FED, ela é uma sequência, digamos, que tem a ver com correspondência. O segmento, desculpa, o vértice A tem o mesmo ângulo do vértice F, que ó, o vértice A tem o mesmo ângulo do vértice F. Como é que eu sei isso, já que não tem ângulos indicados? Eu sei porque o vértice A se opõe ao lado B, de medida B, e o vértice F, ele se opõe ao lado 2B. Assim como, por exemplo, quem se opõe aqui ao lado 2C? É o segmento, o vértice D. Quem se opõe aqui ao C? É o B. Então, B e D são correspondentes, têm o mesmo ângulo. Então, na sequência aqui, ó, o B vem em segundo, o D também tem que vir em segundo. Essa correspondência de vértices, ela existe aqui, ó. E se você fizer isso de forma correta, isso facilita demais a vida de vocês na hora de montar a proporção. Porque aqui, ó, AB está para FD. Olha aqui, ó, AB está para FD. Assim como BC está para DE. BC para DE. Assim como AC está para FE. AC está para FE. Em todos os casos, a observação dessa sequência aqui já facilita na montagem da proporção, tá? E visto que esses triângulos são semelhantes e que seus lados são proporcionais, eu posso afirmar que
se os triângulos são semelhantes, o ângulo C, que é esse daqui, é igual ao ângulo E, assim como o ângulo B, que é esse daqui, é igual ao ângulo D, assim como o ângulo A é igual ao ângulo F. Ok? Então, a partir do momento que eu provei isso, eu posso concluir isso. São sempre 6 elementos analisados, 3 lados e 3 ângulos internos. Eu vou sempre analisar de 2 a 3 elementos. A partir do momento que eu comprovei que eles são semelhantes, eu posso fazer afirmações sobre os outros elementos que eu não analisei ainda. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu analisei os lados e tirei uma conclusão sobre os ângulos. Ok? Bom, o segundo caso de semelhança é o caso LAL, lado, ângulo, lado. Então, se dois triângulos possuem um ângulo congruente, formado entre dois lados de medidas iguais ou proporcionais, dizemos que esses dois triângulos são semelhantes. Então, funciona assim, pessoal. Na hora de... Vou pôr as medidas aqui, pegando o mesmo exemplo lá. Na hora de eu definir o ângulo que é congruente aqui, eu preciso que os lados proporcionais sejam os lados que formam esse ângulo. Então, esse ângulo é formado pelo segmento AB e BC aqui, assim como ele é formado por FD e DE aqui, tá? O mesmo ângulo aqui. Então, digamos, a forma de demonstrar que eles são semelhantes é essa. Eu mostro que a razão entre AB e FD é meio, mostro que o ângulo aqui, que está no meio aqui, é o mesmo, e mostro que esse segmento BC sobre DE é a mesma resposta. Aí observe que há um erro aqui, que na verdade não analisei, foi aqui não, tá? Foi aqui, ó, C e 2C. Tá? Então, por isso que ficou AC e FE. Desculpa aqui o erro, tá? Essas são essas medidas aqui. Então, eu provei que existe um lado, um ângulo e outro lado, que esses lados são proporcionais e esse ângulo é congruente, tá? E esses dois lados formam esse ângulo. A partir do momento que eu verifiquei isso, eu afirmo que esses triângulos são semelhantes. A partir do momento que eu afirmo que eles são semelhantes, eu posso tirar outras conclusões. Por exemplo, eu não analisei o lado AB e AC, eu vou poder concluir que o lado BC é proporcional ao lado DE, tá? E que o ângulo A é igual ao ângulo F e o ângulo C é igual ao ângulo E. C e E eu mostrei aqui. Eu mostrei que esse lado BC é proporcional a esse, e a razão tem que ser a mesma, de 1/2. E mostrei que esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Último caso, que é o que mais vai aparecer, é o caso ângulo-ângulo. Se você verificar que dois triângulos possuem dois ângulos ou um par de ângulos iguais, você pode afirmar que esses triângulos são semelhantes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse triângulo e tenho esse ângulo 72 é igual a 72 e o 35 é igual a 35. Eu escrevo assim, e aí eu já posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. Olha para você ver como é que agora é mais fácil seguir essa sequência. Essa primeira eu escrevo aleatório. A, B, C. Aí eu olho para o vértice A e vejo que o ângulo não está indicado aqui. Então, quem não está indicado aqui é o F. Então, eu coloco na sequência o F aqui primeiro. Depois eu coloquei o B. O B é 72, quem é 72 é o D. Por isso que veio o D aqui. E por fim, vem o C que é 35 e o E que é 35. Vem aqui. Tá? Essa sequência ela tem que ser obedecida. E aí, baseado nessa informação aqui e nessa conclusão, eu posso tirar outras conclusões. Por exemplo, eu posso montar uma proporção entre os lados. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o lado AB, que se opõe ao ângulo de 35, está para o lado DF, que se opõe ao lado de 35. Ó, AB e FD ou DF é a mesma coisa. Assim como o lado BC, que se opõe ao ângulo não identificado, está para o lado DE, que é o ângulo não identificado, que se opõe ao ângulo não identificado. Para finalizar, deixa eu só apagando aqui, eu tenho que aqui AC, que se opõe a 72, está para EF, que se opõe a 72. E essas razões aqui são iguais a K. Além disso, eu posso afirmar que o ângulo A é igual ao ângulo F, tá? Bom, de forma resumida, a gente vai trabalhar com 3 casos: lado, 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 ângulo, lado e ângulo e ângulo. A partir desses casos, eu vou poder provar que dois triângulos são semelhantes e montar a proporção, caso seja necessário. Vocês vão ver que esse caso aqui, a partir das próximas aulas, vai ganhar um destaque maior, tá? Os outros aparecem muito pouco nas resoluções das questões. Bom, qual que é a proposta agora? Fazer o exercício 22, vou fazer como exemplo, e mais 2 exercícios que está fora do livro de vocês, tá? Então, tá aqui, ó, os pares de triângulos representados
a seguir são semelhantes. Então, ele já está afirmando que eles são semelhantes. Indica o caso de semelhança. Lembrando que existem 3 casos de semelhança. LLL, LAL e AA. Tá? Bom, então, esse caso de semelhança aqui, ó, eu posso afirmar que o ângulo A é congruente ao ângulo F. Eu posso afirmar que o ângulo B é congruente ao ângulo D. Daqui eu concluo, pelo caso AA, que os triângulos são semelhantes. Aí eu vou escrever aqui, ó, aleatoriamente aqui, ó, tá? O primeiro triângulo. Triângulo ABC. ABC. Ele é semelhante. Agora, na hora de escrever a sequência aqui, ó, eu pego o A que tem 2 tracinhos aqui. Eu busco quem tem 2 tracinhos lá, que é o F. Depois eu escolhi o B, que é um tracinho só, traço simples. Aqui é o D. E por último, sobrou o C aqui e o E aqui. Depois que eu monto isso aqui, pessoal, se eu quiser montar uma proporção, fica fácil montar. AB está para FD, assim como BC está para DC, assim como AC está para FC. Se você montar isso aqui, você monta a proporção facilmente, tá? Aqui está pedindo só para indicar, mas eu estou mostrando aqui de forma mais, digamos, formal, tá? Bom, aqui, o lado AB sobre o lado DE dá 7 sobre 14, que é igual a 1 meio, tá? Existe um símbolo na matemática, principalmente na física, que a gente coloca isso aqui, ó. Esse símbolo aqui, ele, nesse contexto, ele daria uma ideia de proporcionalidade, tá? Esse aqui é proporcional, o segmento AB é proporcional a DE. Se vocês quiserem usar isso daqui, tudo bem, tá? Agora, usar isso aqui, você já está mostrando o resultado. E já está achando até aquele valor de K, que é a constante de semelhança. Aqui, ó, BC sobre EF é igual a 8 sobre 16, que também é igual ao meio. Para finalizar, AC sobre DF é igual a 15 sobre 30, que também é igual ao meio. Ok? Então, se você quiser, você poderia ter colocado assim, ó, BC é proporcional a EF e AC é proporcional a DF. DF, F. Parecendo um E aqui, mas é um F. Então, eu mostrei pelo caso L, L e L, que esses triângulos são semelhantes. Como é que eu escrevo isso? Semelhança do triângulo ABC, ou o triângulo ABC semelhante a. O A aqui se opõe ao 8 aqui, certo? O dobro de 8 é 16, então quem se opõe a ele é o D. Então aqui, na hora de começar a ordem, eu começo pelo D. Depois eu fui para o B, que se opõe a 15. Quem se opõe a 30 aqui é o E. Então vem um E, para finalizar, o F. Ok? Professor, eu só escrevi assim, caso AA, caso LLL, que é o que está pedindo a questão, tudo bem? Tá ótimo, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho o AC sobre A' C' é igual a 6 sobre 12, que é igual a meio. Depois eu tenho o ângulo C é congruente ao C'. E para finalizar, eu tenho que BC sobre B', C' é igual a 8 sobre 16, que também é 1 meio. Então, pelo caso L a L, esses triângulos são semelhantes. Então, eu escrevo triângulo ABC é semelhante ao triângulo. O A se opõe ao 8, quem se opõe ao 8 aqui ao 16 aqui vai ser o A'. Nesse caso aqui, pessoal, usaram-se as mesmas letras, então é só colocar B', C', tá? Mas se observar aqui, a relação de vértice que se opõe ao lado proporcional, você consegue chegar à mesma conclusão, tá? Aqui, de novo, eu vou ter que o AB, vou até escrever diferente, ó. AB é proporcional, esse AB é proporcional, por exemplo, a DF. O ângulo A é congruente ao ângulo D, e o segmento AC é proporcional ao segmento DE. Então, pelo caso L a L, eu posso afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo, vamos lá,
Aqui eu vou começar pelo A aqui, que é o ângulo conhecido, tá mais fácil, né? Aqui o ângulo conhecido é D. Então, D. Aí depois eu posso pegar aqui, ó, esse lado aqui, ó, esse vértice aqui. Vou pegar esse vértice C aqui, ó, ele se opõe a C aqui, ó, a 5. Quem se opõe aqui pode ser o F. E o B, o detalhe é o seguinte, vou até colocar aqui, DF. DFE, ou E, ou D, EF. Se eu trocar essa ordem aqui, não faz diferença, porque os lados que se opõem a B e C são iguais, tá? Então, essa ordem aqui não vai fazer diferença, não, porque esse triângulo é um triângulo isósceles, tá? Mas como estava pedindo só para indicar os casos de semelhança, foi o que eu fiz. Agora, eu vou fazer 2 exemplos mais práticos, tá? Que é determinar valor de medidas. Então, olha só. Determina o valor de x. Então, primeiramente, você escreve assim, ó, H, ou ângulo H, é congruente ao ângulo E. Depois você tem o ângulo J, é congruente ao ângulo G. Consequentemente, pelo caso AA, eu posso afirmar que o triângulo HJI é semelhante ao triângulo EGF. Observe que o ângulo H ele tem a mesma medida do E, o ângulo J tem a mesma medida do ângulo G. Tá? E, consequentemente, o ângulo I tem a mesma medida do ângulo F. A partir do momento que eu montei isso daqui, eu posso montar uma proporção. Por exemplo, HI, ou segmento HI, que é esse daqui, está para esse segmento aqui, ó, EF. Professor, eu já poderia ter colocado 30 sobre 12 ao invés de colocar assim? Sim, tá? Eu só estou querendo destacar mais e ser um pouco mais formal. Observe que esse 30 se opõe ao ângulo de 2 tracinhos, o 12 também. Aí depois eu vou pegar essa medida aqui, ó, HJ. HJ aqui se opõe ao ângulo que está sem marcação. Quem está sem marcação aqui é esse ângulo, então vai ser FEG, desculpa. E aí eu coloco 4x mais 10 sobre 2x. Professor, eu preciso colocar mais uma fração aqui? Não, porque eu não vou querer descobrir essas outras medidas aqui, tá? Então, com essa proporção aqui, eu posso fazer algumas simplificações. Por exemplo, o 30 e o 12 dá para dividir por 6. Eu passo a ter 5 aqui e 2 aqui. Certo? Bom, além disso, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui. Eu passo a ter 1 aqui e passo a ter apenas x aqui. E agora eu multiplico o cruzado. 4x mais 10 vezes 1 é igual a 5 vezes x. Aqui vai ser 4x mais 10 é igual a 5x. Eu vou passar o 4x para lá, que é algo mais incomum, tá? Ah, professor, mas o x não tem que ficar do lado esquerdo? Não, o x tem que ficar isolado em um dos lados. O lado esquerdo foi o que eu escolhi. O lado direito foi o que eu escolhi agora. Tanto faz. Eu falar que x é igual a 10 ou 10 é igual a x, é a mesma coisa. Se você quiser conferir a resposta após ter terminado, você substitui aqui, ó. O x é 10, vai ser 40, 50. Aqui vai ser 20. Aí você escreve assim, ó. 30 está para 12, assim como 50 está para 20. Ok? Você vai cortar os zeros aqui e aqui você vai dividir por 6. Você vai perceber que 30 por 6 é 5 e 12 por 6 é 2. Então, tá certa a minha questão, a minha resolução, tá? É possível fazer essa conferência. Agora eu vou pegar uma questão um pouquinho mais complicada, mas eu vou usar a mesma estratégia. Na figura sabemos que C e B são congruentes. Então, aqui, ó, os ângulos, né? C e B. Só que tem um errinho aqui de digitação. Porque o ângulo C e B, esse que deveria ser C, ó. Tá? Eu vou trocar isso daqui. Eu vou deixar aqui S e vou trocar isso aqui por S, ok? Então, sabemos que o ângulo é S, que é esse daqui, e B, que é esse daqui, são congruentes. Isso é informação do texto, tá? AR é 7, AS é 5, SR, que aqui é 4, e AB é 10. Determine as medidas de AD, ele chamou aqui de AD de X, e de BD de Y. BD de Y está aqui. Bom, primeiramente, eu vou desenhar esses triângulos separados. Então, eu tenho o primeiro triângulo aqui, ARS. Esse ângulo aqui eu colori de roxo.
e esse ângulo aqui eu colori de laranja, que é esse ângulo aqui e esse daqui, ó. Tá? As medidas são 7, 5 e 4, são essas medidas aqui, 7, 5 e 4. E depois eu vou desenhar esse triângulo maior aqui, ó. Observe que esse triângulo maior é ABD. Aí eu colori de laranja esse ângulo A, por quê? Porque esse ângulo aqui e esse aqui saíram do mesmo lugar, tá? E esse aqui eu colori de roxo porque o enunciado falou que esse ângulo é igual a esse ângulo, então eu usei a mesma cor para mostrar que eles são iguais. Tá? Essa é uma estratégia que eu uso. Essa medida aqui é 10, essa aqui é X, essa aqui é Y. Então, eu vou colocar aqui, aqui tem um errinho, aqui é só X, e aqui vai ser Y. Ok? Até aí, pessoal? Bom, feito isso, eu olho para esses dois triângulos e penso, eles são semelhantes? A resposta é sim, caso ângulo, ângulo. Então, ó, eu vou só escrever aqui, ó, A é congruente a A, são ângulos comuns, e S é congruente a B. Então, a gente escreve assim, ó, caso AA. Eu provei que eles são semelhantes. Por que que eu provo que eles são semelhantes? Porque depois de provar que eles são semelhantes, eu posso montar uma proporção. Então, funciona assim. Eu vou começar... Cada numerador eu vou pegar desse triângulo e vou dividir por um denominador aqui, tá? Para isso, eu preciso identificar lados homólogos correspondentes, ou proporcionais. Então, eu começo aqui, por exemplo, pelo 4. Então, 4, que se opõe ao ângulo laranja, está para Y. Assim como eu vou começar agora pelo 5. 5 se opõe ao ângulo que não está marcado. Quem está se opondo ao ângulo que não está marcado, o ângulo não está marcado aqui, então ele está para 10. Assim como 7 está para o ângulo roxo, quem está se opondo ao ângulo roxo é X. Então, tome muito cuidado na hora de montar a proporção, tá? Então, de novo, o 4 se opõe ao ângulo laranja, está para Y que se opõe ao ângulo laranja. Assim como 5, que se opõe ao ângulo não marcado, está para 10, que se opõe ao ângulo não marcado. Assim como 7 se opõe ao ângulo roxo e X se opõe ao ângulo roxo. Fechado? Feito essa proporção, aqui aparece um 5 sobre 10. Eu posso simplificar isso e falar que isso é igual a 1 meio. Lembrando que esse 1 meio é o nosso K. E agora eu posso dizer que 4 está para Y, assim como 1 está para 2. E posso dizer também que 7 está para X, assim como 1 está para 2. Vou multiplicar cruzado aqui, vai ficar Y vezes 1 é Y e 4 vezes 2 é 8. X vezes 1 é X e 7 vezes 2 é 14. Tudo é centímetros, né? Então, deixa eu colocar a unidade aqui, centímetro. E aí, determinei o valor de X e Y. Ok, pessoal? Então, ó, toda vez que eu tiver um triângulo dentro do outro assim, eu vou começar a pensar em semelhança de triângulos. Então, eu tenho que tirar esses triângulos, desenhá-los separados. Eu sei que alguns alunos ficam meio, digamos, com preguiça de ficar desenhando, mas é importante desenhar, porque na hora que você desenha e marca os ângulos, fica muito claro perceber quais lados são proporcionais. E como eu disse para vocês, o caso que mais aparece é o caso ângulo-ângulo. Não quer dizer que todos esses serão assim, mas a maioria será. Porque aí você pode descobrir as medidas dos lados, tá? Através da proporção. Ok? Se for só para descobrir ângulo, fica muito fácil, porque os ângulos são congruentes. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham compreendido a aula de hoje. Próxima aula, a gente vai trabalhar com mais exercícios de aplicação. Na verdade, pelo menos mais umas 2 aulas aplicando isso, porque esse assunto de semelhança de triângulos é bastante usado no ensino médio. Ok? Mas tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, fiquem bem, pessoal. E até a próxima aula. Tchau, tchau.